Havendo um número legal, declaro aberta a sexta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Peço aos senhores vereadores que já tomem seus assentos para que a gente possa iniciar os trabalhos. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes, para que faça a leitura das matérias pertinentes à ordem do dia. Processo de número 2769/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a considerar bônus aos servidores que especifiquem e dar outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Imigração favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Coloco em discussão. Pois não, vereador? Da votação. Encaminhar? É. O senhor dispõe de 5 minutos. A discussão seria que encaminhar, né? O senhor pediu para encaminhar, vereador. Só a discussão. Não, mas faz tudo. O senhor pediu para encaminhar, né, meu vereador? O senhor dispõe de 5 minutos e um bônus. Obrigado. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, caros colegas. Antes de entrar no assunto, senhor presidente, eu queria apenas fazer expressar um sentimento do que aconteceu ontem no país, né? E eu acredito que para a gente sair dessa crise depois de tudo que aconteceu ontem, e os desdobramentos, né, a prisão e até talvez a renúncia à cassação do atual presidente, eu acho que a saída para o país seriam as eleições diretas, porque se ocorrer uma eleição indireta, como até a própria Constituição indica, na minha opinião, essa crise vai se prolongar até 2018. Eu acho que numa situação dessa que o povo decida quem deva administrar o país para os próximos anos e a gente acabar de vez com essa crise. Eu acho que, inclusive, quero convencer os caros colegas a tomar um novo rumo com eleições diretas e gerais, e não eleger um presidente tampão que vai só prorrogar essa crise toda. Mas, senhor presidente, voltando ao tema que interessa, que é o bônus encaminhado pelo senhor prefeito, repito o que eu falei, em certa forma, na sessão do dia de terça-feira passada. Acho que é importante, o prefeito deu um indicativo justo em manter o bônus dos professores, porque isso indica a preocupação do Executivo com a manutenção do nível educacional de São Caetano do Sul como um dos melhores do ensino público do Brasil, e o bônus, ou seja, um bom salário, uma boa remuneração para os professores, além, é claro, de um ambiente de trabalho saudável, né, e de toda uma formação técnica, é fundamental para que a gente mantenha esse nível educacional. Só que, senhor presidente, apesar de ser um gesto valioso do prefeito, ele é incompleto, né?
é um gesto que não atende à necessidade da categoria. O projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito, ele corta benefícios que já vinham sendo oferecidos à categoria. Vou votar no projeto porque é importante, mas quero anunciar aqui, senhor presidente, e os nobres pares já têm em mãos, vou apresentar 8 emendas ao projeto. E mais na frente quero discutir, tentar o convencimento para os demais colegas aqui. Essas 8 emendas, elas não têm um sentido de contrapor ao executivo, mas apenas... Pois não? Ainda esse 5 aqui, o senhor colocou pedindo 950 mil reais, senhor viu? Nós estamos discutindo um voto de emenda sobre discurso. Não, mas só para esclarecer, isso aí foi um erro de redação do pessoal lá da redação, mas já foi corrigido. De fato, houve esse erro. Na emenda assim, que é 950 reais. Obrigado pela informação, mas eu acho que, não sei se deu tempo. Já trocou? Não sei se deu tempo. Foi um erro de... Mas isso é importante, mostra que o senhor está atento, está lendo todas. Parabéns, vereador. Parabéns. Continua, garanto a palavra por gentileza, vereador. Pois não, obrigado, senhor presidente. Pois bem, acho importante a iniciativa do Executivo, mas o objetivo desse vereador e do vereador Chico Bento, né, que é a bancada do PP que está apresentando aí as emendas, não é se contrapor ao Executivo, não é de enfrentamento ao Executivo, mas é de melhorar a proposta do Executivo. Afinal, caros colegas, perfeito só Deus, né? O dom que sabemos que é infalível, apenas o Papa tem esse dom. Portanto, é muito provável até ter sido lá a secretária da Educação não ter passado as informações totais para o prefeito, e talvez o pessoal que construiu esse projeto não se atentou por essa questão, porque inclusive há uma diferença entre o decreto do prefeito e a determinação da secretária na questão das faixas, né? Há uma diferença entre o que o prefeito coloca no projeto e o que a secretária emitiu. Então, eu acredito que por isso que esse projeto precisa ser melhorado, é o entendimento meu e do vereador Chico Bento, da bancada do PP. Porque, na verdade, só para terminar, senhor presidente, essa iniciativa é que a gente tem que entender qual é o papel do vereador, além de fiscalizar, é ajudar o executivo. Então, acho que é um momento oportuno de nós, a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, os 18 vereadores, mais o presidente, dar uma contribuição fundamental, importante para a educação de São Caetano, aprovar essas emendas, porque as emendas só melhoram o projeto do Executivo. Tenho certeza, caros colegas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu convido o vereador Figueiredo a assumir a presidência, para que eu possa usar a palavra. Vamos se apaixonar por mim. A palavra, Vossa Excelência. Já sou apaixonado, vereador. Bom dia a todos, bom dia, vereadores, público presente, imprensa. Primeiro, não vou usar do meu tempo para discutir o cerne do projeto. Isso nós já estamos discutindo já faz uma semana. Louvo as emendas, acho que são pertinentes, importantes ao debate, mas eu venho aqui agradecer o conjunto dos vereadores. O projeto de lei chegou semana passada a esta casa, entrou em regime de urgência. Todos os vereadores entenderam a importância deste projeto, dar celeridade a ele, passou nas 2 comissões com pareceres favoráveis, e a gente antecipou a votação. Naturalmente, este projeto ele iria entrar na próxima terça-feira, o que talvez não houvesse tempo hábil
para que o abono, sendo aqui aprovado, entrasse na folha de pagamento já do mês de maio, retroativo às parcelas dos meses que já foram. O conjunto dos vereadores entenderam a importância deste tema, o reconhecimento à educação e, em conjunto, decidimos a antecipação para essa sessão extraordinária, para que a gente discutisse, aprovasse, né, ou não, aí vai depender do voto do plenário, mas o mais importante é que a Câmara mostra compromisso, desprendimento das suas agendas e compromisso com a educação, compromisso com a agenda. Eu defendo, enquanto educador, que o abono é extremamente importante, é óbvio, mas espero que ao longo desta gestão, a Secretaria de Educação, o conjunto dos vereadores, né, consigam desenvolver e apresentar ao Executivo um novo plano de magistério, para que a gente tenha não mais puxadinhos. Né? O abono é um puxadinho, todo ano a gente se desgasta, vamos se desgastar para discutir se são 9, se são 10, se são 8 parcelas. A discussão é qual é o plano de carreira, qual é o plano da educação que nós teremos. Esse eu sei que é difícil, não é fácil acomodar, mas deixo aqui o meu pedido para que a atual secretaria, para que o atual prefeito, para que a atual Câmara despendesse todo o exercício necessário, político, jurídico, administrativo, para que a gente consiga entregar ao final dessa gestão um plano de magistério, onde a gente incorpore o valor aula, onde a gente tenha aí um plano de carreira, onde a gente tenha um reconhecimento real dos cursos realizados pelos educadores da cidade, para que a gente não fique, né, apenas na situação paliativa. O projeto, especificamente, é claro que há uma redução por conta do momento econômico que a gente vive, né, uma redução, ao que eu percebo, em linhas gerais, houve uma distribuição média da gestão passada, líder. Houve uma lógica de você diminuir o valor das primeiras parcelas era de um valor X, e o conjunto das últimas 5 parcelas era um valor de 2x. Né? É um modelo para as finanças do município que prejudica, porque ao final do ano, onde a fazenda mais necessita de recursos, porque a arrecadação cai, é onde a gente pagava a maior bonificação. Então, no momento que é uma queda de receita, a gente paga mais bônus. No modelo atual, houve uma distribuição média, né? O valor ele vai ser fixo a partir de todos os meses, então o que será pago agora será o mesmo que for pago nas parcelas a vencer, então há uma distribuição unânime. Houve a redução de fato de uma parcela, mas há de se entender que a fazenda está estrangulada porque houve 2 pagamentos de parcelas do exercício anterior, então ao longo, do ponto de vista do caixa, 11 parcelas serão pagas, 9 deste exercício e 2 do exercício anterior. Então, entendo que de fato poderíamos ter melhoras, mas deve ser o limite do que a fazenda, do que as finanças do município conseguem contemplar neste momento. Obrigado novamente ao conjunto dos vereadores que entenderam a importância, se desprenderem e aqui estão presentes numa sessão extraordinária, discutir este e outros projetos também pertinentes. Um bom dia a todos. Vai discutir, senhor presidente? Vai discutir? Vai discutir, o senhor dispõe de 10 minutos. Quero agradecer aqui os vereadores que me antecederam, o vereador Jander, o vereador Pio, presidente da Câmara, da compreensão que eles têm aqui da situação e do momento que nós vivemos. Inclusive o vereador Jander Lira já antecipando o voto dele favorável ao projeto, não podia esperar outra coisa da sua maturidade e da sua experiência como educador também. Mas antes da gente conversar sobre o projeto em si, eu queria trazer essa discussão aqui, até para a gente fazer um pouquinho aqui do nosso, vamos dizer assim, do pensamento mais crítico sobre o que é o abono, de onde ele vem, quais são as origens, como é que ele surgiu pela primeira vez, especificamente aqui em São Caetano. E o que acontece? Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente, ele criou um negócio chamado Fundef, Fundo de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Se eu errar em alguma parada aqui, o professor Pio pode me ajudar, o professor Jander também. Qual que era o conceito? Que você tinha que investir 25% do orçamento municipal em educação
E o que você não conseguisse investir na educação, você devolvesse para um fundo nacional que fizesse a reaplicação desses valores nas prefeituras que não tinham receitas próprias. Então, o que aconteceu aqui em São Caetano do Sul é que você tinha muito dinheiro que sobrava e você não tinha como aplicar. Então, você mandava esse dinheiro para a União e a União reaplicava nas cidades do interior do Nordeste, do interior do Sul, do interior do Centro-Oeste, para que você tivesse um desenvolvimento melhor do sistema educacional brasileiro. Nesse processo, quando a gente começou a ver, então, o valor que a gente dispendia, que a gente mandava de volta para Brasília, eu comecei a pegar um pouquinho, eu era vereador na época, e eu comecei a trabalhar pela municipalização do ensino. Porque até então, só a educação infantil era responsabilidade do município. E as poucas escolas que você tinha municipais eram extremamente concorridas. Então, o objetivo foi que a gente conseguisse municipalizar essas escolas. Você municipalizando essas escolas, você reteria esse dinheiro que você mandava para Brasília. Com o advento do governo do PT, eles ampliaram o Fundef para o Fundeb, né? Então passou a ser o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Nesse processo nós já tínhamos municipalizado 12 escolas aqui em São Caetano, então as verbas elas ficaram mais equilibradas e a gente pôde gerir melhor isso daí e tentar dar uma educação melhor para os nossos jovens. É importante a gente saber o seguinte: o dinheiro que a gente recebe do Fundeb, ele não é suficiente para pagar todas as nossas despesas. E você obrigatoriamente tem que investir 60% dele no magistério. Quando a gente fala em magistério, a gente está falando somente das pessoas envolvidas no processo educacional diretamente no aluno. Então, por exemplo, uma PI, uma servente provedora, elas não são consideradas como membros do magistério. Então, e essa distribuição da verba ela é feita de uma maneira muito interessante. Para os municípios, eles recebem com base nos alunos matriculados no ensino infantil e Fundamental 1. E o Estado também recebe, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio Grande do Sul, eles recebem dos alunos matriculados no Fundamental 2 e no ensino médio. Então, quando a gente paga, por exemplo, o abono com o professor do Alcina, a gente não está recebendo esse dinheiro do Fundeb. Nós tiramos o dinheiro do nosso tesouro, do caixa da prefeitura. Então, eles dizem, o dinheiro do Fundeb vem para São Caetano e vocês têm que dar para mim. Existe isso. Então, isso daí já não é uma verdade. O abono surgiu, eu vou fazer aqui um breve histórico, que depois foi copiado por algumas cidades até na certa parte, em 2007 pelo prefeito da Luiz Tortorella. Ele pegou essa verba do Fundeb, que veio para cá, 2007. 2007, a primeira lei que nós temos do abono aqui. O que aconteceu? Foi em 2008, Aí vou fazer a ordem cronológica. Em 2007, o Tortorella ele pegou essa verba do Fundef, que na época acho que ainda era Fundef, que veio de Brasília para a gente, e chegou no final do ano, sobrou um saldo. O que ele fez? Pegou esse saldo e distribuiu para todos os professores, apenas magistério. E outras cidades fizeram a mesma coisa. É o dinheiro do Fundef que veio, então nós vamos fazer isso daí. Foi e pago de uma vez só no final do ano. Essa foi a origem do abono. Em 2009, já com o prefeito Auríquio, ele começou a pagar isso aí de abril a dezembro. E incluiu pela primeira vez as APs, as lactaristas, o pessoal que era envolvido diretamente no segundo ano de governo do Auríquio. A eleição foi em 2008 e ele fez já no primeiro ano dele, de 2009. Não, desculpa, isso foi no segundo mandato. Primeiro ano do segundo mandato. Em 2010, o prefeito Auríquio continuou pagando de abril a dezembro e incluiu a rede estadual, municipalizada e não municipalizada, os professores de educação física, alguns eram vereadores aqui, lembram das discussões que nós vamos para poder incluir todo o pessoal, os diretores e professores da Anne Sullivan, os diretores e professores da Fundação das Artes. Em 2011, o prefeito Auríquio mais uma vez incluiu os diretores e professores da Escola Municipal de Bailado. E eu estou fazendo isso daqui só para fazer justiça com uma pessoa, com o administrador. Ele pegou uma situação em que era apenas dado um saldo montante do que você tem de Fundef, passou a pagar isso daqui com uma complementação salarial, incluiu todas as categorias. O prefeito Paulo Pinheiro deu a sua contribuição para melhorar o projeto também. Em 30 de abril de 2014, ele ampliou, que era de abril até dezembro, ele ampliou de março até dezembro.
E ele começou a pagar os valores diferenciados. Pagava, por exemplo, no caso do diretor, R$500 nos 5 primeiros meses e R$1.000 nos 5 últimos meses. Dava uma média de R$750 por mês se fosse fazer. Que é o que nós estamos trazendo agora. É o que nós estamos trazendo agora dessa vez, nesse projeto que nós estamos trazendo. Já falei aqui e vou repetir. O cobertor está curto. Nós estamos tendo uma queda de arrecadação. A verba que a gente vai ter durante o ano, ela vai ter uma oscilação muito grande, e infelizmente nós vivemos num país que a gente não sabe como a gente vai dormir, como é que a gente vai acordar, um país que esboçava uma pequena reação econômica, foi dormir ontem com notícias medonhas, e a gente não sabe como é que acordou hoje, não sabe como é que vai ser amanhã. Então as indústrias vão parar de produzir, os investidores vão parar de investir, a coisa que a gente não sabe. Então nós vamos ter queda de arrecadação. E o que a gente acha plausível assumir a responsabilidade é fazer o que nós estamos apresentando nesse projeto hoje, que é pagar os valores fixos de abril a dezembro, como sempre foram colocados, sempre foi de abril a dezembro, sempre fazer promessas mirabolantes, sem prometer incorporar no salário, sempre. O que nós temos que fazer é o seguinte: temos que brigar para conseguir fazer um plano de carreira e salário para o magistério, que é uma demanda da lei, e ainda não foi feito. Isso a gente tem que fazer. E não podemos nos esquecer, está aqui na mensagem que o prefeito manda aqui para esta casa: o estímulo financeiro, ao lado de desenvolvimento de projetos pedagógicos inovadores e diferenciados, além dos necessários investimentos na infraestrutura física e de materiais das escolas e espaços educacionais, são essenciais para o oferecimento de serviços educacionais prestados com eficiência e excelência aos alunos desse município. É isso que nós temos que fazer. Então, eu queria aproveitar esse momento de discussão do projeto para trazer essas informações à baila aqui, para que todos saibam o que nós estamos, da história disso aqui, que a gente já vem acompanhando já há bastante tempo. Eu fui uma das pessoas que mais lutou pela municipalização do ensino aqui em São Caetano do Sul, na campanha de 2004, se não é meu contemporâneo aqui, ele lembra disso. Depois, adotada pelo prefeito Aldir, e acho que isso só trouxe coisas boas para a gente. Então, eu vivi um pouquinho disso daqui, e por isso que eu quis trazer essa informação, dividir essa informação com todos vocês. Eu encaminho, na sequência, senhor presidente, já vou me antecipar aqui, favoravelmente ao projeto, por essa questão. É o que nós podemos pagar hoje, é o que nós temos condições de honrar até o final do ano. Nós gostaríamos que os professores fossem muito mais bem remunerados do que eles são. Assim como nós gostaríamos que os médicos também fossem, os diaristas também fossem. Mas a gente tem que viver com a realidade, a gente tem que andar de acordo com as nossas pernas. Essas considerações que eu queria fazer. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, de forma unânime. Com a palavra, primeiro secretário para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo de número 0875-2013. Paulo Higino Ventura Ramos. Primeira discussão e votação adiada do projeto de lei que dispõe sobre o desmembramento de imóveis com áreas comercial e residencial em áreas distintas e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do plenário. Coloque em discussão o referente projeto. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Projeto rejeitado, arquive-se. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo de número 1003-2013, Paulo Higino Ventura Ramos. Primeira discussão e votação adiadas do projeto de lei que dispõe sobre a implantação da economia mista para o fornecimento de água e esgoto em imóveis de uso residencial e comercial. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do plenário. Coloque em discussão o projeto. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Rejeitado de forma unânime, arquive-se.
Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo de número 6035/2014, Éder Xavier. Discussão e votação únicas do projeto de resolução que acrescenta parágrafos 5 e 6 do artigo 2º da resolução de número 797, de 5 de dezembro de 1990, regimento interno e da outras providências. Parecer da Justiça, da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Em discussão, referente ao projeto, encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Rejeitado de maneira unânime, arquive-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo de número 0248/2015, Fábio Soares de Oliveira. Primeira discussão e votação adiadas do projeto de lei que dispõe sobre a isenção de pagamento de tarifa do sistema de estacionamento rotativo, Zona Azul, do taxista de São Caetano do Sul, no caso que especifica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do plenário. Coloque em discussão o referente ao projeto, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o projeto de lei com o voto favorável do vereador professor Jander. Peço que a taquigrafia anote isso. Arquive-se. Convido os vereadores que assinem o livro. Na sequência estaremos na segunda sessão extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa. Peço aos senhores vereadores que assinam o livro, retornem aos seus lugares para que a gente possa dar prosseguimento à sessão. Obrigado, vereador. Com a palavra, o primeiro secretário, Maurício Fernandes, para que faça a leitura do item único da ordem do dia. Processo de número 2769/2017, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores que especifica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Comunicamos ao plenário que encontram-se na mesa emendas ao projeto. Em discussão ao projeto de lei, encerrada a discussão e votação, sem prejuízo das emendas. Primeiro votamos o projeto, depois discutimos as emendas. Claro. Acho que quer discutir ou encaminhar, vereador? O senhor dispõe de 5 minutos. Vai discutir a emenda, né? Não, vai discutir o projeto, né? Projeto.
Vai discutir o projeto. Vai Segundo turno. encaminhar o projeto. O senhor dispõe de 5 minutos. Cadê o projeto? Segundo turno, né? Isso. Bom dia, presidente, bom dia, mesa, bom dia, colegas, público presente. Queria rapidamente só dizer que eu também estou abismado com o que a política está se tornando, o caminho que está se levando a Brasília. Fico triste, mas ao mesmo tempo contente de poder estar aqui nesse momento e poder fazer um pouco diferente daquilo que a gente está vendo por aí. Bom, enfim, parabenizo aqui o Executivo por ter encaminhado o projeto de lei que a gente está discutindo. É importantíssima a valorização dos professores, né? A gente sabe do dia a dia o que enfrentam na sala de aula e como que a valorização do profissional está em decadência. Porém, eu acho que a gente pode, de repente, numa discussão, conseguir lapidar um pouco melhor a proposta que veio para esta casa. Mas a pergunta que eu deixo aqui é, qual que é a prioridade dos professores? Qual que é a prioridade desses profissionais que formam cidadãos? Qual que é a prioridade da maior matéria-prima dentro de uma sala de aula? Né? Nós sabemos sobre toda a questão da austeridade, a questão da economia administrativa que estamos sofrendo. O próprio líder explicou bastante sobre o histórico e tudo mais, mas a pergunta que eu deixo é: qual é a prioridade? Porque prioridade, gente, é prioridade. A gente arruma um jeito, a gente consegue discutir, tira daqui, tira dali, estica e puxa, e a gente consegue, de repente, uma valorização dos profissionais. Sabemos da defasagem anual dos valores recebidos. Hoje em dia você vai no mercado, sai com 3 sacolinhas, não gasta menos de 100, 150 reais. Sabemos que o salário base dos professores de São Caetano do Sul deixa muito a desejar. Então a pergunta que eu deixo a todos vocês é: qual é a prioridade dos professores? Como que a gente tem que encarar esse assunto? Com qual atenção que nós devemos desprender aos professores dentro do orçamento de educação? Obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão e encaminhamento, eu coloco em votação. Deixa eu ficar. Coloco em votação o projeto de lei sem prejuízo das emendas. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Aprovado em segundo turno. Agora a discussão das emendas. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das emendas. Senhor presidente, eu pedi a gentileza de fazer a unificação das emendas e dispensar a leitura das mesmas. Coloque em votação o pedido de dispensa de leitura das emendas, dados que os senhores vereadores já as receberam. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido de que não haja leitura, permaneçam como estão. Aprovado a não necessidade da leitura das emendas, com voto contrário do vereador César Oliveira. Refiro votação unificada das mesmas. A discussão das emendas, senhor presidente, como é que vai ser o encaminhamento aí, por favor? Única, em conjunto. Nós aprovamos que agora, no momento de discussão, a discussão ela é única para o conjunto das emendas. Mas, senhor presidente, aqui convite que são 8 emendas. O tempo é curto, então o senhor tem que me dar um tempo maior para poder Tem justificar. 10 minutos para discutir as emendas. Não, seria, no caso, 80 minutos, mas aí eu posso ajudar mais. Vereador, eu entendo a sua colocação, mas o líder colocou a proposta, eu a coloquei em votação, a Câmara... Não, aprovou a não leitura, não a unificação. Não. A pedido do líder que acabou de fazer um novo pedido, eu coloco em votação a discussão de unificação das emendas. Não. Os vereadores que forem favoráveis à unificação das emendas permaneçam como estão. Aprovado o pedido de unificação com votos contrários do vereador Chico Bento, Jander Lira e César Oliveira. Aí sim, agora Coloco aberta o processo de discussão
do conjunto das emendas de maneira única. O senhor gostaria de discutir, vereador? Claro, O senhor dispõe de 10 minutos. Mas, senhor presidente, só... Vereador, o tempo está recorrendo. Bom, senhores, são 10 emendas. A primeira emenda, eu faço a emenda 1, trata de voltar a ser 10 parcelas. De 2013 a 2016, a lei anterior do prefeito anterior pagavam 10 parcelas. A atual lei reduz para 9. A justificativa é falta de recursos financeiros. Pois bem, vou pegar o mote do nobre vereador César Oliva. Qual a prioridade que nós temos? Eu vou dar só 2 exemplos. Estou aqui com a cópia de um contrato com a empresa Impassanco Engenharia S.A. Contrato de 10 milhões, mais 11 milhões. Diário do Grande ABC. Em 5, 14 milhões. Ou seja, temos aqui quase 25 milhões para, com essas construtoras, aí sim, principalmente, que é pintar faixas. Qual a prioridade que nós temos? A educação? Tudo bem. Os recursos estão escassos, até aí a gente entende, mas é preciso ter prioridade. São Caetano sempre teve isso no seu DNA, desde o Anacleto Campanella, quando criou as bolsas de estudo, desde o Braille, né? A prioridade de São Caetano sempre foi a educação. Quando o recurso está curto no nosso orçamento individual ou familiar, o que é que a gente faz? A gente corta dos supérfluos, né? A gente corta de telefone, de internet, de jantar fora, mas nunca da educação, nunca da saúde. Então essa questão é filosófica. Qual prioridade nós queremos na cidade? É educação ou não? Por isso eu entendo que essa emenda deve ser aprovada. Por isso que eu vou aos corações dos senhores. Entendam a necessidade dos professores. Precisamos melhorar. Vamos dar as 10 parcelas para os professores. O resultado vai ser lá na frente. A segunda emenda, senhor presidente, é que os professores da rede estadual são excluídos. Ora, o aluno de São Caetano, porque se ele estuda numa escola estadual, ele é um cidadão de segunda. O professor lá não tem o direito, sempre existiu, agora não está mais contemplado nesse projeto de lei. Qual é a diferença? Qual é a diferença do aluno que estuda no Moura Branca para o aluno do Alcina? Não é munícipe da cidade? Não paga os mesmos impostos? Não tem o mesmo sangue? Não foi registrado no mesmo cartório? Por que essa diferença? E a isonomia, senhores? E a isonomia onde é que está? A emenda número 3 é para votar as APIs. Segundo o projeto de lei, as APIs estão excluídas. Não é verdade. Então por que não foi claro no projeto? Porque o senhor não entendeu o projeto. Não, senhor. Na emenda, no projeto não está claro que as APIs vão receber. Então estou esclarecendo o senhor agora. Não está claro. Então, senhor presidente, eu vou ficar com os anais. Tá bom. Então, estou confiando no líder, né? Estou confiando no líder. Estou confiando no líder, porque no projeto anterior está claro, as APIs vão receber. Agora não é necessária redundância, elas já são funcionárias da rede de ensino. Tá bom. Elas não precisam estar redundantemente estarem aqui apontadas como. Mas essa história de redundância muitas vezes é o seguinte. 4, seu vereador, empregados públicos no quadro de empregos e salários da Prefeitura do município de São Caetano do Sul. Não é aí contemplado. A sua emenda é terrorista, inclusive, só para criar medo na categoria. Posso continuar? Peço que o senhor me garante. Então é o seguinte, quando você fala, né, é tanto que a Bíblia começa com Deus criou o mundo através do verbo, né? O verbo sempre, você expressar uma palavra, é consideração com aquilo.
Quando você exclui a API, no meu entendimento, é que você não está tendo consideração. A lei anterior tratava, por que não colocar? Então eu acho que, de certa forma, eu nem culpo o chefe do Executivo, mas quem elaborou a lei não teve o cuidado de valorizar a API. Porque a API, inclusive, tem que ser valorizada. É quem cuida das nossas crianças. É um trabalho difícil. Vai lá cuidar, vai ser a API para tu ver a dificuldade. Então elas têm que ser valorizadas. Sempre. A emenda número 4, senhor presidente, é que outros profissionais, segundo o projeto, exclui outros profissionais, ou seja, outros funcionários da educação, outros colaboradores. E a emenda número 4 faz exatamente isso, é o caso da API. Garante que eles recebam, para estar na lei, no papel da lei, para depois não se justificar. Porque pode vir alguém e chegar e dizer, não está na lei, não vou pagar. E isso acontece muitas vezes. E a lei tem que ser clara, objetiva. A emenda número 5 garante também o aumento para assistentes, coordenadores e orientadores. Lembrando quanto ao aumento, certo? Diminuiu de 10 para 9. Segundo o nobre líder, custa 2 milhões e meio cada parcela. Cada parcela. Então, essas minhas emendas vai acrescentar no projeto mais 2 milhões e meio. E se descontar os 30% aqui do contrato da Ensino e da Empassanco, vai sobrar dinheiro. É só ter prioridade, não é, senhor presidente? Aliás, outra informação importante. Dos 25% da folha da educação, 15%, 25% da verba da educação, e 25% da verba que é objeto da educação, e São Caetano gasta até mais, né? Chega a 36%, graças a Deus. 15% é que é folha, senhor presidente. 15% da verba é folha. Então, a repercussão da folha não seria tão assustadoramente alta e amazônica como fala o Executivo. Outra coisa, senhor presidente, é que há uma redução, que é, no caso, a emenda 6, sim, a emenda 6 é que garante o valor original anterior. A emenda 7 é que o seguinte, ele reduz as categorias, as faixas iniciais, cai, que era para professores até então era de 11 aulas e cai para 7. Então, reduz, muitos professores vão ser excluídos do direito ao bônus. E aonde tem aí a situação de choque entre a lei e o que manda a Secretaria da Educação. Porque na faixa inicial das atribuições de aula da Secretaria é uma coisa, na lei é outra. Então, senhor líder, o senhor precisa pegar e colocar a Secretaria da Educação e o pessoal do jurídico para sentar junto e fazer um projeto mais bem elaborado. Por isso que eu digo que essa Câmara, além de fiscalizar, tem um papel também de melhorar. O que a gente está propondo é isso, é melhorar. É melhorar a lei. Até ajuda o prefeito. E o professor estava me dizendo que teve uma reunião com ele na campanha e a frase dele foi o seguinte: eu serei um médico educador. Vou repetir: eu serei um médico educador. Está na hora de provar isso. E por último, a emenda 8, né, garante também a correção, a distorção que sofre os técnicos da escola Anne Sullivan, né, que também saem prejudicados, que também é uma entidade referência em São Caetano do Sul e no Brasil, né, e nós corrigimos esse problema. Pois bem, é isso, senhores, está na mão dos senhores, está na mão de nós, está nas nossas mãos, o nosso compromisso com a educação. Eu não estou propondo confronto com o Executivo, eu não estou brincando com o prefeito, eu não estou fazendo oposição de quanto pior, melhor. Não, eu estou propondo uma parceria da Câmara com o Executivo para melhorar as condições de todos os professores. Tancredo Neves já dizia: o político que não cumpre a palavra, a estrada é curta.
Pois é, dá o neto dele aí. Então, senhores, é hora do nosso compromisso com a educação, com o futuro de São Caetano. Porque vejam bem, educação é um investimento a longo prazo. Dá o exemplo aí do pai do nosso líder, o Anacleto. O resultado veio muito tempo depois. Educação não é agora, você investe, não é você pintar uma praça, fazer uma praça que já aparece. O prefeito investe, mas o resultado vai vir no futuro. Talvez os próximos vereadores que estiverem aqui estejam elogiando o atual prefeito como o médico educador, como eu estou elogiando o Anacleto Campanella por ter criado as primeiras bolsas, como eu sempre estou elogiando o Walter Braido por ter criado, ter montado, ter construído toda essa infraestrutura educacional no município de São Caetano. Então esse dia histórico está na mão dos senhores, está no coração dos senhores. O que é que os senhores desejam para os seus filhos, para os seus netos, para os nossos munícipes? Uma educação cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a compreensão de todos os colegas e espero que eles façam uma reflexão em cima do que eu coloquei aqui. E afirmo, não estou aqui para contrapor o Executivo, mas para melhorar o projeto, para que a Câmara seja parceira do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado pela sua compreensão. Senhor presidente, só para encerrar. Eu peço a compreensão, não só para encerrar. O senhor já encerrou, Não, só para encerrar, senhor presidente. Eu sei que o senhor não vota. O senhor, para quem não sabe, pelo regimento da Câmara, o presidente é proibido de votar. O presidente é proibido de votar pelo regimento da Câmara. Salvo em algumas exceções. Quando dá empate. Né? Mas, senhor presidente, caso o senhor estivesse aqui no plenário, estivesse aqui, não em cima na montanha, mas estivesse aqui na base, né? O seu voto, desculpe, ainda. Encerra logo, vereador. Você não quer aprovar o abono hoje, vereador? Qual seria o seu voto, senhor presidente? Em relação ao que, vereador? A questão das emendas da Meu voto em relação ao projeto seria favorável. Sou a favor do voto. E as emendas, senhor presidente? Algumas emendas eu votaria favorável e outras eu seria contrário, vereador. Pronto, então, pelo menos o seu voto virtual nós temos, né? Em algumas delas, sim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Algum vereador mais para encaminhar a votação? Vereador Edson Passos, 55 minutos. Bom dia, presidente, secretário, vereadores, público presente, imprensa. Então, Rogério, o senhor já falou bastante, né? Eu não poderia me omitir diante desse tema e também não gostaria de passar em branco depois dos acontecimentos de ontem. Então, que já falaram aqui, eu praticamente concordo com 100%, sem exceção nenhuma, inclusive com o próprio Jânio, de tudo que foi dito aqui. E eu, particularmente, tenho um sentimento que parece que é o fim do mundo, mas pode ser o começo da saída dele. Eu acho que o Brasil precisa passar por tanta coisa e os esquerdos estão surgindo em vergonha. A própria justiça. Mas o Brasil todo precisa. Então, eu lutei pela democracia, me orgulho disso, pela redemocratização, contra a ditadura militar, e não há um país no mundo comandado por ditadura que vai bem. Nenhum. Me fale um querendo discutir. Nenhum país com ditadura. Não importa se é militar, se é de demagogo, populista, nenhuma dá certo. O país que vai bem é democrático. E nós temos que persistir na democracia ainda juvenil que nós temos. Voltamos muito pouco para presidente, graças às ditaduras, Vargas, a militar e outras que tivemos no país. Falando do abono e do conjunto de leis que nós vamos aprovar aqui. Eu, durante 4 anos nessa tribuna,
fui um dos que mais defendi melhoria salarial, tanto para os professores como para a GCM. Essas duas categorias de do funcionalismo, eu sempre tive um discurso aqui falando que a remuneração não era compatível com a responsabilidade, com a importância e com a prioridade. Então isso é fato, o meu pensamento. Existe uma outra questão que foi muito bem falada aqui pelo presidente, pelo líder do governo, que é a questão monetária, questão financeira, o quanto dá para fazer este ano em relação aos professores da rede municipal, que de fato cai uma parcela, que de fato a estadual não foi contemplada, tem uma REC, ninguém aqui está para enganar ninguém, ninguém aqui está fingindo que está discutindo, é sério, o debate de hoje pode ser repetido na terça com o público, com mais gente, tem Facebook, ninguém quer esconder nada. A verdade é essa. E eu tenho absoluta certeza que o Aurílio, estou falando o nome do prefeito, sem ter procuração, sem ele pedir coisa alguma, mas tenho certeza, em 14, aumentou de 8 para 9 foi o Aurílio, e de 9 para 10 foi o Paulo Pinheiro, o ex-prefeito Paulo Pinheiro. Tenho certeza que o Aurílio queria dar as 10 e não retirar do Estado, nem retirar o REC. Tenho absoluta certeza. E falando de prioridade, vereador César, nós temos que falar para o presente, logicamente pensando no futuro, mas o passado está aqui para a gente investigar, para a gente estudar. O Aurílio, no seu governo, construiu inúmeras escolas, muitas, talvez 6. Quem tiver o número exato, se não me engano, foram 6. E houve sim prioridade do ponto de vista de crescimento de vagas, de aumento de espaços, para que a educação pudesse funcionar na época. E o governo passado, o Jânio também gosta de falar, que a urna é isso, que a urna é aquilo, o vereador fala muito disso aqui, que o julgamento é das urnas e tal, e que a verdade apareceria, ele não está aqui ainda, não voltou. O Aurílio deu prioridade sim para a educação. E os contratos que o senhor se refere, é um debate que eu quero travar aqui, comparando com os últimos 4 anos. Quanto se gastou nos contratos, quanto se prestou de serviço para essa cidade. E aí vai ficar feio para muita gente que ocupava cargos de confiança de primeiro escalão, como secretário ou como braço direito do antigo prefeito. Então vamos discutir democracia, vamos rasgar os assuntos aqui. Vamos falar do passado, falar das prioridades, pensando no futuro. Eu não vou fugir de nenhum debate. Tem Passanco, Ensim, TP, Transpiratininga, etc. Aquela de limpeza lá, Sector, Labicrim e todas as empresas, e nós temos muitas informações para debater. E vai ficar feio pra caramba para quem estava no governo passado. Muito obrigado. O vereador César Oliva vai encaminhar. César Oliva, desculpa, o senhor dispõe de 5 minutos. Vou ser breve, rapidamente. Só gostaria de deixar claro para todos que eu não estou aqui tentando levantar um debate Aurílio versus Paulo, Paulo versus Aurílio, igual foi falado pelo nosso Paulo. Não, me referi a você. Então, aqui só para deixar claro que assim, eu não estou aqui para levantar questões de prefeito, quem fez mais, quem não fez. Sabemos dos feitos do Aurílio na parte de educação, principalmente na construção de escolas, que foi deixado de ser cumprido no último mandato, concordo. Mas o que eu estou aqui querendo propor no meu ponto de vista, eu não sei no ponto de vista dos meus caros colegas, ou no ponto de vista do público presente, mas no meu ponto de vista, a maior e mais importante matéria-prima da educação são os professores. Você pode ter uma escola de pau a pique, mas essa escola não vai ser escola se não tiver professores. Você pode ensinar ao ar livre, no chão de terra. Vai ser escola, pode se chamar de escola se tiver professor. Então a única questão que eu estou querendo trazer talvez podemos lapidar melhor a questão da democracia e juntar o projeto do executivo com algumas ideias novas e dar uma lapidada para tentar buscar uma melhor valorização dos profissionais. É apenas isso. Ok? Obrigado.
Vereador Tite Campanella, o senhor dispõe de 5 minutos para encaminhar. Perdão, vereador? Eu queria depois encaminhar, senhor presidente. Pode ser. Encaminhou já? Discutiu. Tá bom, vamos. Eu estou seguindo o que o Norman Barra está pedindo. Vamos ser transparentes e discutir, né? Eu estou tentando convencer os demais aqui. Quem sabe eu Entendeu, vereador Barra? Isso é sempre um prazer. O debate sempre é um prazer. E aqui, a demonstração de respeito é a gente querer saber, querer ficar a satisfação de todas as coisas que estão sendo colocadas aqui. Se trata aqui também de estigmatizar ninguém, nenhum governo, nada, mas algumas coisas têm que ser colocadas. E eu quero dizer aqui o seguinte: o homem é o homem em suas circunstâncias. O ex-prefeito Paulo Pinheiro, que eu prezo amizade e respeito bastante, fez algumas promessas de campanha na eleição passada, na eleição retrasada, e que ele não pôde entregar. Essa foi a saída dele, aumentar um mês o prazo do abono, do pagamento de abono, trazer o abono de abril para março, como forma de dar uma satisfação para a população que ele tinha prometido incorporar o abono ao salário, que ele tinha prometido aumento de 50% do salário dos professores, que ele tinha prometido o plano de carreira da educação. Então, uma forma que ele achou para contemporizar, vocês sabem o que é política, dizer que você não pode dar tudo, então você tenta dar uma parte, foi ampliar esse prazo do abono. E tudo bem, foi uma alternativa que ele achou, decente, honesta, correta, só que a gente não tem mais condições de viver com isso hoje. A gente tem que tentar fazer uma coisa que seja plausível. A questão das duas empresas citadas pelo vereador Jander, apesar de ele ter sido já secretário do município, pela primeira vez que ele está como vereador, vou explicar uma coisa para o senhor vereador, entenda isso como uma informação de amigo. Esses contratos eles não são obrigatórios serem cumpridos. O contrato tem sim de 14 milhões de reais, ele quer dizer que até 14 milhões de reais a prefeitura pode gastar. Ela não é obrigada a gastar os 14 milhões de reais. Boa. Obrigado. A Imparsanco é a mesma coisa. Tem um contrato com a Imparsanco de... Qual é o valor? Desculpe, qual é o valor do contrato da Imparsanco? 10 milhões de reais para recapeamento asfáltico. Eu posso gastar até 10 milhões 750. Eu não sou obrigado a gastar os 10 milhões 750. É assim que funciona. E aí a gente cai na área da prioridade. Como o vereador César Oliva falou aqui. Para quem tem uma empresa em São Caetano, que precisa receber mercadoria, o asfalto é importante. Para quem tem criança que vai para a escola a pé de manhã e precisa atravessar a Avenida Boa Vista, Visconde de Inhaúma, Augusto de Toledo, Avenida Goiás, precisa da sinalização viária. Não dá para você abrir mão. Ontem nós inauguramos um centro de endoscopia fantástico, moderno, completo, maravilhoso. Qual que é a prioridade? E é difícil você ser um gestor público e colocar como prioridade uma coisa só. Nós não podemos fazer isso. Eu não vou me alongar. Eu espero que a gente tenha aqui agora uma votação tranquila. Eu sei que não vai ser unânime, eu adoraria que ela fosse unânime. E não se trata também aqui de falar nada, de fazer nenhum tipo de proselitismo pessoal. Mas o Aurico, quando o vereador Jander aqui citaria aqui como médico educador, sem fazer proselitismo para a pessoa, foi um dos prefeitos que mais investiu em educação. O que ele fez em escola de ensino médio, o que ele fez de reforma nas escolas, o que ele construiu, ele fez mais por educação do que muitos prefeitos que são conhecidos historicamente como aqueles que mais fizeram por educação, professores e tudo mais. O Aurico foi um dos professores que mais... Eu, infelizmente, não tenho os dados técnicos aqui, mas é só buscar na história, a história fará justiça a ele. Foi um dos professores que mais investiu na educação. Muito obrigado. Vai encaminhar a votação, professor Jander. 5 minutos. Encaminhar. Como sempre, o líder filosofando, né? Falou aí uma frase de Ortega y Gasset. O homem em suas circunstâncias, filósofo espanhol. Tá? Mas eu fico feliz essa informação do líder. Então quer dizer que ele não é obrigado a gastar. Então vou acompanhar esses contratos. O de 14 e o de 10, né? Olha, quase. Qual é a minha colocação em relação a esses contratos? É questão de prioridade.
Então, se não precisa gastar todo, faz o seguinte, como o senhor já afirmou aqui, deve ser verdade, são 2,5 milhões a mais se pagarem 10 bônus, os 10 meses. Então desconta lá, sei lá, não gasta lá em Passanco 25% ou gasta menos lá da Ensino, acabou. Porque eu estou andando na rua, eu acho que o pessoal está andando aí já viu, né? E a faixa bem limpinha, tá novinha, e trocando a faixa. Não troca agora, deixa para trocar o ano que vem, né? É mais ou menos isso, você não pode trocar o carro, troca no outro ano. A questão é essa, qual a prioridade que nós queremos? Por isso, senhores, eu acho que é um momento importante, né? Outra coisa, nobre líder, eu tenho acompanhado o orçamento do município, certo? Até agora, a queda tem sido muito pequena, tem sido muito pequena, né? Por isso que eu digo, tudo bem, vamos ver qual é a nossa prioridade. Estou igual o Parra, transparência. É isso, eu sei que é difícil governar. Governar não é fácil. Até tem um filósofo que eu não lembro agora o nome, já que o senhor não citou, né? Mas ele diz exatamente isso. Governar são prioridades. Aliás, o próprio Alckmin, certa vez, repetiu essa frase. Do Juscelino, obrigado. Governar são prioridades. Qual é a prioridade? O que eu entendo é o seguinte: parabéns o prefeito pelo passado. Ter construído escolas, ter ampliado bônus. Mas será que ele não quer manter isso? Será que ele não quer manter isso? Acho que é importante ele manter esse nome. Você pode dizer, no terceiro mandato ele desmanchou tudo que ele construiu. Então acho que é um momento importante. Mas mais importante do que a decisão do prefeito é dessa casa. É a decisão dessa casa. E agora que eu tenho certeza, estou com mais disposição de convencer os senhores, sabendo que o presidente, se aí estivesse, votaria nas nossas emendas. Mas votaria, e alguma já é alguma coisa, né? Ou seja, teria um voto virtual. Mas eu não seria diferente. O senhor é professor, o senhor sabe da importância da educação, o senhor sabe, como disse bem o Cezinha, que fundamental é o professor, né? Por isso que Guimarães Rosa dizia sempre, né? Que a gente está sempre aprendendo, às vezes ensinam, porque nós também somos professores. Então eu acho que é isso. Nobre líder, eu queria um compromisso então de vocês. Eu já estou sentindo que as emendas não vão passar. Pela justificativa da queda de arrecadação. Aí eu quero a palavra dos senhores. Se as condições econômicas, segundo os senhores, melhorar o ano que vem, eu quero ver os senhores votando pelo bônus maior. E aí vamos acompanhar o orçamento. Vamos acompanhar. Vamos mostrar para o orçamento do ano que vem, cabe a gente fazer. O desse ano não, foi a Câmara anterior. Então vamos ver as prioridades. Vamos trabalhar o orçamento e cortar verbas que são supérfluas e jogar na educação. A gente pode definir o orçamento do ano que vem. Está nas nossas mãos. A gente pode até dizer, não dá para votar porque o orçamento foi engessado no ano passado, como diz o Parra, não tem o que fazer. Mas o do ano que vem só depende da gente. Então eu quero um compromisso de vocês. Vamos com aquela propaganda, compromisso com a educação. Vamos se comprometer com os professores que o ano que vem vamos dar um bônus maior, vamos restituir a inflação, vamos melhorar as condições, vamos aprovar o plano de carreira. Só depende da gente. Só depende da gente. E vamos tentar convencer o chefe do executivo a caminhar juntos. Já que ele quer ser o médico educador. E nós poderemos ser o policial educador, o advogado educador, né? O empresário educador, não é isso? Para encerrar, senhor presidente, eu só queria pedir que vocês fizessem, caros colegas, uma reflexão. Se nós estamos aqui hoje, foi graças aos nossos professores. Sem eles, nós não estaríamos aqui.
Então, é a hora. Encerrada a discussão. É a hora de nós, só terminando, senhor presidente. É a hora da gente. É a hora da gente pagar essa conta. É a hora da gente pagar essa conta. Respeitar o regimento, né? Não pode ser assim também. Encerrada a discussão, encerrado o encaminhamento, os encaminhamentos, perdão, eu coloco em votação as emendas de 1 a E8. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E1 permaneçam como estão. Unificada, votação unificada. Não, a votação, desculpa, vereador. O encaminhamento e a discussão, mas a votação ela se faz individual. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E1 permaneçam como estão. Gostaria da nominal quem foi favorável à emenda, por gentileza. Vereador Jander, vereador Francisco. Alô, eu? O César? Ainda dá tempo de mudar o voto, hein? Vereador, por gentileza, gostaria que o senhor respeitasse o plenário. Eu gostaria de deixar claro quais vereadores foram favoráveis à emenda E1. O vereador Francisco de Macedo Bento, vereador Jander Lira, mais algum vereador? César Oliveira. Os demais vereadores foram contrários à emenda E1. Obrigado, Lira, pela compreensão. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E2 permaneçam como estão. Rejeitada com os votos contrários. Os votos favoráveis à emenda do Chico, Jander e César. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E3 permaneçam como estão. Emenda rejeitada com os votos favoráveis do vereador Chico Bento e vereador Jander. Então César agora votou pela rejeição da emenda. Só o vereador Chico Bento e o vereador Jander votaram favoráveis à emenda E3. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E4 permaneçam como estão. Rejeitada com os votos favoráveis à emenda de Chico Bento, César Oliveira e Jander Lira. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E5 permaneçam como estão. Rejeitado com os votos favoráveis do vereador Francisco de Macedo Bento e Jander Lira. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E6 permaneçam como estão. Rejeitada a emenda com os votos favoráveis de Chico Bento, Jander Lira e César Oliveira. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E7 permaneçam como estão. Rejeitado com os votos favoráveis de Francisco de Macedo Bento, Jander Lira e César Oliveira. Os vereadores que forem favoráveis à emenda E8 permaneçam como estão. Rejeitado com os votos favoráveis de Francisco de Macedo Bento, Jander Lira e César Oliveira. Não mais havendo emendas. Publique-se o projeto de lei. Só um minutinho, por gentileza, vereador. Deixa ao menos eu seguir o rito que cabe a essa presidência. Terminadas as emendas, publique-se o projeto de lei em sua forma original. Para declarar o voto, algum vereador se predispõe? Presidente, gostaria de justificar o voto. Pois não, vereador. Dispõe de 5 minutos, vereador. Presidente, mesa diretora, novos vereadores, público presente, imprensa, bom dia a todos. Eu tomo a tribuna hoje para justificar meu voto quanto ao abono salarial dos professores. Quero justificar porque tenho profundo respeito por esses profissionais, que cuidam do futuro e devem ser valorizados. Mas, mais uma vez, temos que considerar que o momento é de dificuldade. Situação triste que nos obriga a tomar medidas de contingenciamento de verbas. Estava sendo discutido aqui. Temos também que considerar que a gestão anterior, no final do seu mandato, tomou medidas buscando popularidade para a eleição. Essas decisões prejudicaram o orçamento e não foram pagas. Um triste exemplo foi o aumento do abono dos queridos professores em julho de 2016, que tinham o abono no papel, mas nada receberam desde outubro de 2016. Então, ao analisar o projeto que hoje votamos, considerei os valores do primeiro semestre de 2016, mais realista e compatível com a realidade que vivemos. E ao considerar esses valores, podemos perceber que houve aumento real do abono a ser pago a cada um dos níveis dos profissionais de educação.
Queridos professores aqui presentes, se estiverem, voto hoje a favor do projeto e sei que meu voto não vai resolver uma situação. Mas voto sim ao projeto porque sei que esse abono, com um aumento realista, vai diminuir o sofrimento dessa classe tão importante para a sociedade. Queria, na realidade, poder votar aqui não um abono, mas sim um aumento de piso salarial, com uma valorização verdadeira dos profissionais mais importantes para o futuro da nossa cidade e país. Infelizmente não é o caso agora, mas contem comigo, estou de coração e gabinete aberto. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, vereador. Vereadores, Daniel Córdoba. Seus 45 minutos, vereador. Bom dia a todos, presidência, mesa, nobres pares, grupo presente, amigos da comunidade de São Caetano do Sul. Nós podemos aqui nos furtar de também nos posicionar quanto aos relevantes acontecimentos no dia de ontem, nosso governo federal e também partidos que estão com indícios de envolvimento. E nós, do nosso partido aqui de São Caetano do Sul, como líder do PSDB de São Caetano, não podemos nos furtar de estar ao lado da população, independente de indiciados, acusados, evidências, apoiamos que tudo seja investigado e também, sendo comprovados ilícitos, seja feito um processo judicial e também encaminhado a devidas providências a que cabe o Poder Judiciário. Fomos eleitos pela população num momento de renovação, num momento de esperança, num momento de novo Brasil. É claro que é muito complicado dentro do âmbito partidário, temos problemas graves como esse. Mas em São Caetano do Sul, deixo claro à nossa população, aos nobres pares, que apoiamos todas as investigações necessárias para que os eventuais culpados sejam punidos no rigor da lei. Quanto ao abono, o debate aqui foi muito importante nesse plenário. O debate ele é importante da liderança, do nobre colega Jander, que é da área da educação, tantos outros que vieram aqui à tribuna também. Mas é importante ressaltar que todo momento é de recomeço. Estamos aí na iminência de concluirmos o 5º mês de gestão dessa legislatura e também do Poder Executivo. E que cabe ressaltar uma dificuldade para que o impulso seja dado. Foram aprovadas 9 meses, certo, Lívia, de abono. Mas poderia ser 5, poderiam ser 4, poderia não existir. Na verdade serão 11, né? No total 11, referente à Caixa, foram pagos 2, né, Lívia? Do ano passado. Do ano passado, mais 9 desse ano. Acho importante também a gente avaliar o prisma relativo, o que pior poderia acontecer até. E chegamos num ponto de equilíbrio que eu até entendo adequado para esse ano de reconstrução, esse ano de crise econômica. É suficiente? É satisfatório? Sabemos que não é. Os professores merecem mais? Muito mais. Como disse o nosso presidente Pio Melo, seria importante e digno, no momento adequado, essa reforma relativa ao plano de carreira dos professores. Porque esse puxadinho, como dito, de lá, de cá, todo ano essa rediscussão dessa pauta do abono, ela não é sadia para a carreira dos professores. Então, me somo ao discurso do nosso presidente para que, no momento adequado, a gente possa entrar nesse mérito desse plano de carreira, com calma, com tranquilidade, como recebemos aqui também o sindicato dos professores na semana retrasada, uma ampla discussão para que as futuras gerações, inclusive de parlamentares aqui na nossa Câmara, tenham maior tranquilidade e não volte o tema todos os anos do mesmo assunto, para que a gente possa valorizar o profissional de forma concreta e contínua. Obrigado. Obrigado, vereador. Justifica voto, César Oliveira. 55 minutos. Respeitando todas as opiniões, estamos aqui para discutir com democracia, de forma republicana. Gostaria de repetir qual que é a minha
matéria-prima principal da educação, professores. Você pode descer a classificação e a prioridade do que você quiser na educação, menos de professor. Conforme eu disse, sem professor não tem escola. Com professor sem escola, você pode dar aula no chão que você vai poder chamar aquilo de escola. Por esse motivo, eu parabenizo ao Executivo por mandar o projeto de lei. Ele não tem obrigação nenhuma de mandar esse projeto de lei para casa, é lógico que já virou uma tradição. Mas, como disse aqui, eu vejo a complementação do Legislativo como muito importante nesse quesito. Por isso, votei favorável a algumas emendas. Cabe a cada colega, justificar seu voto, né? E vários falaram que votariam em projetos do magistério, aumento salarial, e outras necessidades. E por que não votar aqui 10% de aumento, né, para o abono? Por que não votar aqui uma parcela a mais para esses professores? Então, só queria deixar aqui registrado a minha opinião pessoal, respeito todas as outras. Vamos seguir, vamos discutir bastante. O ano que vem é outro ano. Gostei das palavras do Jander. Jander, você tem o meu compromisso. Você tem o meu compromisso de ano que vem voltarmos ao ponto e voltarmos ao ponto quanto for preciso. Porque eu não acho que não é saudável, não é bom para os professores. Nós estamos aqui para discutir. Nós estamos aqui para discutir, representando o povo, as classes do município. E hoje eu me sinto aqui representando muito bem a classe dos professores. Obrigado, gente. Para justificar o voto, professor Janderley, 5 minutos. Na verdade, senhor presidente, eu quero mais agradecer. Quero agradecer ao César Lima por ter acreditado nas minhas emendas, ao colega de bancada, o Chico Bento, ao seu voto virtual. Espero que seja colocado em ata. Colocado em ata que eu tive 3 votos nas emendas, claro, não em todas, mas o voto virtual do nosso presidente. Quero também agradecer aos demais colegas, porque no fundo ficou uma discussão importante, ficou provado que a casa tem uma preocupação com a educação, tem esse compromisso com a educação. Entendo o argumento dos que votaram contra, porque compraram o argumento do Executivo em relação à questão financeira. Tudo bem, respeito a opinião, mas no fundo há essa preocupação dos 19 com a educação. E fico feliz, na medida que eu vou ter o apoio do líder do governo para acompanhar os contratos, os contratos se vão ser executados ou não, para justificar então essa redução. Pelo que eu entendi aqui na discussão, há o compromisso de todos os vereadores na elaboração do orçamento do ano que vem, a preocupação também com a educação. Se as coisas caminharem bem, nós recuperamos as 10 prestações, as 10, até quem sabe chegar a 12, o Daniel, que é líder do PSDB, líder do partido do governo. Eu acredito que é isso. A discussão é importante, respeito e agradeço a compreensão de todos vocês. Mas o fundamental é isso, é que essa casa deixou clara a sua preocupação com a educação, com a questão do futuro da nossa cidade. E como disse bem o Cezinha, o futuro está na educação, está no professor. Nós nunca podemos perder isso do ponto de vista de futuro da cidade. Muito obrigado, senhor presidente, e novamente
quero agradecer o seu voto virtual. Isso é importante. Você, como professor, como uma figura referencial nessa casa, isso é bom porque isso fortalece a nossa discussão para o orçamento do ano que vem. Acredito que o senhor vai ter uma visão muito boa em relação a isso e uma preocupação em garantir que o orçamento do ano que vem, a educação continue sendo privilegiada em nossa cidade. Muito obrigado a todos. E peço desculpas se eu fui um tanto incisivo com alguns de vocês. Mas a discussão é isso, mas é fundamental a discussão porque a gente afina as ideias, a gente melhora, né? A gente se transforma numa pessoa melhor depois dessa discussão. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores, pela compreensão e a presença nessa importante sessão que mostrou o compromisso dessa casa com a educação e com a cidade. Nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Eu só queria agradecer.